Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Graças a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, esperai no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro
deixar para a votação dos irmãos alguns versículos que se encontram em Mateus, capítulo 7, versículo a partir do 24, que diz: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhado ele ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi longe a sua queda. Irmãos, nesta palavra, o Espírito Santo fala de forma diferente, várias formas diferentes. Primeiro que aqui Jesus nos ensina, né, aonde a gente devemos edificar a nossa casa. E eu quero levar ao espiritual. Aonde é que devemos edificar a nossa fé? Será que é na areia, no fundamento humano, ou na rocha que é Jesus Cristo? Que a gente venhamos edificar a nossa fé em Jesus Cristo, que é a rocha. Pois quando vier a tempestade, quando vier os vendavais, o deserto, pode combater contra você, mas você não vai cair, porque a sua fé está edificada na rocha que é Cristo. Mas se você estiver edificando a sua fé nos fundamentos humanos, naquilo que você escuta no meio da rua ou algo do tipo, quando vier a tempestade, quando vier o deserto, quando vier os dias difíceis, vai combater contra você e você vai cair. A palavra do Senhor fala que é grande a queda. Que venhamos edificar a nossa fé em Cristo Jesus, que Ele é o único caminho que nos leva à salvação. Amém. Essa é a oportunidade. O seu clamor, né? Uma palavra maravilhosa, a qual o irmão Cícero leu, né? Que esta palavra, você que está de pé, cuide para que não caia. Então, isto é uma advertência para mim, para você, porque se eu e você estamos de pé, é porque o Senhor Ele tem nos sustentado, é o Senhor que tem estendido as mãos para nos sustentar nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos de muitas vezes que nós queremos correr para um lado, atrás de uma solução e não encontramos. Mas saiba que o teu Deus, o meu Deus, é aquele que está de mão estendida e vai continuar de mão estendida para nos sustentar, porque diz a palavra do Senhor que ainda que caia, não ficará prostrado, porque é o Senhor que sustenta. Sinta a mão de Deus esta noite, te sustentando, aleluia, porque Deus te chamou para você estar de pé, confiando no Deus Todo-Poderoso. Saiba que você é especial, aleluia, foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te escolheu, e Ele não vai deixar eu e você, aleluia, no momento de fraqueza ficar prostrado, aleluia, ficar lamentando as lutas, aleluia, porque o Senhor é aquele que está comigo, está com você, aleluia. Veja ali a palavra do Senhor em Lucas, aleluia, no capítulo 15, o versículo 11, daquele jovem que ainda que ele quis cair, ainda que ele olhou para o mundo, aleluia, mas a mão do Senhor estava ali estendida, esperando apenas um momento, aleluia, dele ficar prostrado aos pés do Senhor e dizer: Senhor, socorre-me. E o Senhor chegou no momento certo, o abraçou, porque o Senhor, Ele está sempre de braços abertos para abraçar a ovelha, aleluia, nos seus braços. Muitas vezes nós se encontramos sem força, aleluia, de andar, aleluia, muitas vezes sem querer se entregar ao desânimo, aleluia, mas quando se inclinamos para o Deus Todo-Poderoso, se humilhando, orando e confiando no Deus Altíssimo, Ele chega, aleluia, e toma nós dos seus braços de amor, aleluia, e diz: eis-me aqui, aleluia, eu que estou contigo todos os dias da minha vida. E eu estava aqui meditando, aleluia, enquanto o irmão Cícero lia ali aquele versículo, aleluia, eu me lembrava aqui em Marcos, apenas um versículo, vou deixar para a meditação da igreja amada, que se encontra em Marcos 13 e o versículo 33, que diz assim: olhai
vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Aleluia, e eu e você vamos permanecer de pé, olhando, aleluia, orando, vigiando, aleluia, porque quando olhamos, aleluia, nós vamos ver o que está faltando na nossa vida, aleluia, e vamos vigiar, aleluia, e vamos orar e dizer: Senhor, chega aqui na minha vida, porque estou com desânimo, estou me sentindo fraco, mas o Senhor é a nossa fortaleza, porque diz a palavra do Senhor em Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas daquele que me fortalece. O Senhor é a nossa fortaleza, é o Senhor que chega nos momentos de fraqueza na nossa vida e diz assim: diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor nos chamou para ser soldado valente na casa do Senhor, para estar guerreando, para estar estendendo as mãos aos nossos irmãos, porque a palavra do Senhor diz: um ao outro ajudou, e ao companheiro disse: esforça-te. E eu digo esta noite para cada um de vocês: assim como eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Aleluia. É um momento que muitas vezes eu vou se encontrar sem força, mas você vai chegar e vai me ajudar, vai estender as mãos, vai me levantar, porque o Senhor, aleluia, Ele nos chamou para estar firme, estar confiando no Deus Todo-Poderoso. E eu medito ali na palavra do Senhor, na destruição ali de Sodoma e Gomorra, aleluia, que tinha Abraão, um sobrinho chamado Ló, e habitava ali na cidade de Sodoma e Gomorra, e Deus decidiu destruir aquela cidade, por causa que o pecado daquele povo cheirava mal aos narizes de Deus, aleluia, e Deus não estava se agradando, e veio ao seu coração destruir aquela cidade, e Abraão começou a interceder, pedindo ao Senhor: Senhor, se tiver 10 justos, aleluia, o Senhor não destrói, não, eu não destruirei pelo amor aos 10, e assim Abraão foi diminuindo, e se tiver 5, eu também não destruirei, mas só tinha ali Ló e a sua família, aleluia, engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso naquela cidade cheia de pecado, mas Ló permanecia ali de pé, confiando no Deus Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso, porque quem estava sustentando ali a Ló era a oração de Abraão, um homem segundo o coração de Deus, aleluia, homem qual Deus o amava e orava e confiava na resposta do Deus Altíssimo, aleluia, e Deus, aleluia, viu que não tinha aquele justo, decidiu destruir aquela cidade e enviou o anjo para, aleluia, a dizer a Ló que saísse com a sua família, e o anjo pegou Ló com a sua família pela mão e tirou ali daquela cidade e disse ali para a mulher de Ló: não olhe para trás. E o Senhor nos adverte esta noite para que eu e você não venha olhar para trás, porque se eu e você olhar para trás, nós iremos cair, aleluia, e muitas vezes é uma queda a qual não vamos ter força de se levantar, aleluia, porque o nosso Deus é aquele que pede conta do que passou, é aquele que nos dá a oportunidade de nós se levantar, permanecer de pé, confiando no Deus Altíssimo e obedecendo a palavra poderosa do Senhor, de não olhar para trás, não desejar as coisas mundanas, mas desejar as coisas de Deus, olhar para cima, para se desviar do abismo que está embaixo, aleluia. E a mulher de Ló, ela olhou para trás e ali se tornou uma estátua de sal, aleluia. Muitas vezes, aleluia, tem muitos que têm tudo na casa do Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade para estar feliz, estar com saúde, ter o pão de cada dia para nós comer, aleluia, estar de pé, confiando no Deus Todo-Poderoso, e hoje está aqui, agradecendo ao Deus Altíssimo pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito na nossa vida, mas muitos estão entre dois pensamentos, e o Senhor nos chamou apenas para quem está com o coração convicto, firme, com o pensamento nas coisas de cima, e não nas coisas que são do mundo. O Senhor nos separou para nós estar de pé, mas observando, obedecendo a palavra do Deus Todo-Poderoso, porque se eu
do mundo, deixar a carne reinar. Aleluia! Esta palavra não vai fazer efeito no nosso coração, mas quando nós se desviamos da aparência do mal, aleluia, não olhamos para trás, mas olhamos para o Deus Todo-Poderoso, que é o alvo da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Coisas grandes e maravilhosas vai acontecer na nossa vida. Aleluia, nós não devemos se prostrar a qualquer coisa. Vemos ali em Daniel a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, que ele não se prostrou às coisas mundanas. Aleluia, a estátua de Nabucodonosor. Ele não temeu ao homem, mas temeu ao Deus Todo-Poderoso. Todos se prostraram, mas aqueles 3 jovens permaneceram de pé, aleluia, confiando que a mão do Deus Todo-Poderoso ia chegar no momento certo, aleluia, e lançaram aquele jovem na fornalha de fogo, e muitos foram ver, para ver se via a destruição dele. Ei, aleluia, se tem alguém pensando que vai ver a sua destruição, aleluia, não vai ver não, porque quem está com você é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou, e você vai permanecer de pé. Aleluia, engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. E aqueles jovens foram lançados na fornalha de fogo. Ei, mas eles não foram queimados não, eles não ficaram prostrados no fogo não, eles ficaram de pé, porque quando chegaram lá na fornalha, o Deus Todo-Poderoso estava lá caminhando com eles, aleluia, para lá e para cá, porque o fogo de Jeová, aleluia, aviva crente, aleluia, e contemplaram ali e disseram, não foram 3 que nós lançamos na fornalha de fogo, e eu vejo 4, e o 4 é semelhante ao Deus Altíssimo, ao Deus Poderoso, ao Deus que mesmo na dificuldade não vai te deixar prostrado, não vai te deixar caído, vai estar com você, seja na água, seja no fogo, seja onde for, você vai permanecer de pé, porque o nosso Deus, Ele nos chama para estar de pé, porque é de pé que quando nós estamos tristes, atribulados, aleluia, muitas vezes sem força, olhamos para o alto, aleluia, para contemplar o socorro bem presente nas nossas vidas. Aleluia, engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Assim como o nosso Deus, Ele fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele continuará fazendo na minha e na sua vida. Aleluia, porque nós fomos chamados, aleluia, para fazer a diferença. Aleluia, para onde nós chegar. Aleluia, ter esse desejo de dizer que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que ter esta palavra no nosso coração, nós temos que ter a certeza que quando chegar numa casa que alguém está precisando de um socorro, de uma oração, nós não devemos ser covarde, mas devemos ser um soldado corajoso, de estender as mãos, orar por aquela vida, clamando ao Deus Todo-Poderoso, que chegue com providência, que mude a situação. Aleluia, engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Porque muitas vezes nós queremos ser covardes, como a irmã Berta disse assim, muitas vezes a gente quer se esconder. Aleluia, mas nós temos que se esconder na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que sonda o meu e o teu coração, aquele que nos conhece, aleluia, aquele que coloca a palavra certa no momento certo, porque cada um de nós que quando sai de casa diz assim, Senhor, fala comigo hoje, eu estou necessitando de uma palavra, o Senhor conhece, o Senhor tem visto como está minha filha, o Senhor tem visto como está minha esposa, o Senhor tem visto como está meu esposo, visita esta noite, Senhor, aleluia, levantando para que venha permanecer de pé, confiando no Deus Altíssimo, aleluia, muitas vezes nós se encontramos naquele momento que não temos nem força
com confiança no Deus Altíssimo. Vemos a história de Jó, aleluia, que passou por tantas adversidades, por tantas perdas, por tanta dor, mas ele confiou no Deus Altíssimo. Ele não ficou prostrado, aleluia, porque ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia. É isso que eu quero dizer para cada um que aqui está, que ainda que venha passar por luta, por choro, por gemido, aleluia, não desista, permaneça de pé, permaneça confiando no Deus Altíssimo, aleluia, porque muitas vezes, ainda que você venha estar fraquinho, o seu Deus chega no momento certo, aleluia. Vemos ali a história de Estevão, aleluia, um jovem que era temente ao Senhor, pregava a palavra de Deus com ousadia, aleluia, mas foi morto apedrejado, aleluia, mas mesmo assim, ele não se prostrou, ele orou pelos seus inimigos que estavam ali apedrejando, e ele pôde contemplar o céu aberto e o Deus Todo-Poderoso assentado no seu trono, porque é assim que o nosso Deus faz, irmão. Nós não devemos se prostrar, não devemos se entregar, mas devemos permanecer, aleluia, de pé, confiando no Deus Altíssimo, porque diz a palavra do Senhor que melhor fim das coisas do que o princípio dela. Então não adianta eu começar bem e olhar para trás no meio da caminhada, mas a palavra do Senhor é bem clara quando diz que melhor fim das coisas do que o princípio dela, porque se eu e você chegar até o fim, nós iremos herdar, aleluia, a coroa da vida, e iremos andar numa cidade calçada de ouro e de cristal. E eu, aleluia, agradeço esta rica oportunidade, peço a essa igreja amada que ore por mim, para que Deus continue trabalhando na minha vida, continue salvando, porque este é o meu propósito, que Deus venha chegar com providência de salvação na minha família, que este é o melhor presente para nossas vidas.